Você já ouviu falar de uma profecia antiga, tão misteriosa, que ficou escondida por séculos? Um enigma que pode estar se realizando agora, diante dos nossos olhos? Um simples verso, escrito há mais de 400 anos, pode estar apontando diretamente para o próximo Papa da Igreja Católica. E não é qualquer Papa. Seria alguém inesperado, vindo do outro lado do mundo, das Filipinas. Mas espere. Antes de seguir adiante, respire fundo. Porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma curiosidade histórica, é algo que está deixando estudiosos, religiosos e até pessoas comuns inquietas. Há algo no ar. Algo que conecta passado e futuro. Uma linha tênue entre fé e destino. E talvez, entre coincidência e profecia. Durante séculos, textos enigmáticos foram ignorados, desacreditados, até zombados. No entanto, agora, em pleno século XXI, uma dessas antigas previsões parece ganhar vida. A pergunta que paira no ar é: estamos mesmo presenciando o cumprimento de algo previsto há tanto tempo? Ou nossa mente busca sentido onde só há acaso? Prepare-se para mergulhar numa história fascinante, que mistura religião, mistério, tradição e modernidade. Uma trama com personagens reais, cenários grandiosos e uma atmosfera de expectativa global. Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas o nome, Luiz Antônio Tagle, mas tudo o que gira ao redor dele, sua origem, sua jornada, seu impacto e o simbolismo por trás de sua possível ascensão ao trono de Pedro. Imagine viver no século XVI, numa Europa tomada por guerras brutais, doenças devastadoras como a peste, e um ambiente religioso em ebulição. Era uma era de reis absolutistas, de caças às bruxas, de tribunais da Inquisição. E é justamente nesse cenário conturbado que nasce Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus. Não era apenas um homem comum, ele era um boticário, médico e astrólogo, alguém que transitava entre o mundo da ciência e o da espiritualidade com uma facilidade incomum para sua época. Nostradamus tinha uma mente inquieta. Ele observava os astros, estudava plantas medicinais, lia textos antigos, mas também via o mundo ao seu redor desmoronar. Talvez tenha sido isso que despertou nele a necessidade de registrar, em versos curtos e misteriosos, tudo o que ele pressentia que viria a acontecer. Em 1555, ele publica Les Prophètes, uma coletânea de centenas de quadras, estrofes de 4 versos com rimas e estruturas cuidadosamente calculadas, mas que traziam mensagens envoltas em símbolos, metáforas e alusões. Esses versos, embora parecessem poesia, foram considerados por muitos como verdadeiras previsões do futuro. Mas Nostradamus não facilitou a vida de ninguém. Ele usava uma linguagem cifrada, escrevia em francês antigo, misturado com latim, grego e até dialetos regionais como o occitano. Isso servia como um escudo. Um modo de evitar perseguições da igreja, mas também, talvez, um artifício para manter suas visões longe de interpretações simplistas. E funcionou. Por mais de 4 séculos, suas quadras provocaram debates, estudos e até obsessões. Guerras, catástrofes, ascensões políticas e até avanços tecnológicos foram atribuídos às suas palavras. A Revolução Francesa? Está lá, segundo alguns intérpretes. A ascensão de Napoleão? Também. Hitler? Os ataques de 11 de setembro? A pandemia? Muitos acreditam que ele viu tudo isso, e muito mais, através dos véus do tempo. Mas o que poucos imaginavam é que uma dessas quadras poderia apontar para o futuro líder da Igreja Católica. E ainda mais surpreendente, que esse líder viria das Filipinas, uma nação insular que, embora profundamente católica, sempre esteve à margem dos grandes centros de poder da cristandade. Imagine o impacto disso, um homem de uma terra distante, com uma trajetória marcada por fé, humildade e serviço, sendo identificado nas entrelinhas de uma profecia escrita num continente diferente, séculos antes de seu nascimento. O que parecia uma mera coincidência passou a chamar a atenção de teólogos, jornalistas, estudiosos e fiéis ao redor do mundo. E à medida que as crises globais se intensificam, os olhos se voltam novamente para os antigos versos de Nostradamus, como se eles fossem bússolas para o futuro. E entre eles, uma quadra começa a se destacar, ecoando como um sussurro antigo em meio ao barulho do presente. Uma quadra que fala de um romano de boa idade que assume após a morte de um pontífice velho, enfrentando críticas, mas permanecendo firme, com ações afiadas. Será isso apenas uma metáfora genérica? Ou estaríamos diante de uma previsão precisa, codificada e destinada a ser compreendida apenas no momento certo? A resposta ainda não está clara. Mas a semelhança com os fatos atuais é forte demais para ser ignorada. E assim, o nome de Nostradamus volta às manchetes. Seu rosto surge em documentários. Seus versos são debatidos em vídeos virais, salas de aula, e até em encontros religiosos. O que antes era tratado como superstição, agora ganha um novo olhar. Um olhar que mistura curiosidade com temor. Fé com cautela. Ciência com mistério. Afinal, se até agora tantas previsões atribuídas a ele parecem ter se cumprido, por que essa seria diferente? E se, no meio de tantos enigmas, uma verdade silenciosa estiver prestes a ser revelada? Vamos analisar uma das quadras mais comentadas dos últimos tempos. Em uma tradução livre, ela diz: com a morte de um pontífice muito velho, será eleito um romano de boa idade. Dizem que ele enfraquece seu trono, mas reinará por muito tempo com ações afiadas. Essa quadra é, ao mesmo tempo, simples e enigmática. Suas 4 linhas carregam um peso simbólico imenso. Vamos decifrar, linha por linha, o que essas palavras poderiam estar nos dizendo, e por que tantos acreditam que elas descrevem exatamente o que está prestes a acontecer dentro do Vaticano.
A primeira linha, com a morte de um pontífice muito velho, parece clara. Refere-se, aparentemente, ao fim do pontificado de um papa bastante idoso, o que se aplica tanto ao Papa Emérito Bento XVI, falecido em 2022, quanto ao Papa Francisco, que atualmente está com idade avançada e enfrenta questões de saúde recorrentes. Essa referência inicial estabelece um ponto de transição, uma espécie de limiar na morte de um líder espiritual poderoso, abrindo caminho para algo novo. A segunda linha nos leva à figura que virá depois, será eleito um romano de boa idade. Esse romano não precisa, necessariamente, ter nascido em Roma. O termo pode indicar alguém com fortes vínculos com a cidade sagrada, ou seja, qualquer cardeal que tenha residência ou cargos ativos no Vaticano. E o que dizer de boa idade? É uma expressão que sugere equilíbrio, nem jovem demais, nem velho demais. Talvez alguém na casa dos 50 ou 60 anos, com energia e sabedoria na medida certa. Agora imagine alguém com esse perfil, ligado à missão espiritual de Roma, mas vindo de uma região distante, alguém que representa não apenas uma nova geração, mas também um novo olhar sobre o mundo. Esse homem existe. Seu nome é Luiz Antônio Tagle. E cada vez mais pessoas acreditam que ele pode ser o personagem central dessa profecia. A terceira linha da quadra traz um tom de dúvida, dizem que ele enfraquece seu trono. Aqui entra a dimensão do julgamento, da resistência. Não seria surpresa que um papa vindo de fora da Europa, com uma postura mais humilde e aberta, gerasse críticas entre setores mais tradicionais da igreja. A acusação de enfraquecer o trono pode simbolizar uma desconfiança inicial, uma sensação de que ele não teria pulso firme para liderar. Mas então chega a última linha, mas reinará por muito tempo com ações afiadas. Uma virada surpreendente. Essa linha oferece uma resposta às dúvidas anteriores. O novo Papa, apesar das críticas iniciais, não apenas se mantém no poder, ele lidera com inteligência, com firmeza, com decisões marcantes. Ações afiadas evocam autoridade, clareza, coragem. Agora, pense em Tagle. Um homem sereno, mas determinado. Um líder espiritual que atua com compaixão, mas também com forte posicionamento em questões sociais. Ele defende os migrantes, os pobres, o diálogo entre religiões. Não levanta a voz, mas suas palavras cortam, porque vêm carregadas de verdade, humanidade e coragem. Muitos que estudam essa quadra destacam que ela carrega um ciclo completo por morte, renovação, resistência e consolidação. E esse ciclo parece se encaixar perfeitamente no momento atual da Igreja Católica. A morte de líderes antigos, a preparação para uma transição e a busca por alguém que una tradição e modernidade. É exatamente isso que Tagle representa para muitos, uma ponte. Uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Entre o passado e o futuro. Entre a rigidez do velho mundo e a empatia do novo tempo. Se essa quadra realmente se refere a ele? Ninguém pode afirmar com certeza. Mas o que antes era apenas um conjunto de palavras antigas está ganhando um novo significado. E quanto mais se olha para os sinais, mais parece que os versos de Nostradamus estavam esperando apenas o momento certo para serem compreendidos. Luiz Antônio Tagle nasceu no coração de Manila, capital das Filipinas, em 21 de junho de 1957. Uma cidade vibrante, repleta de contrastes, pobreza e espiritualidade, caos urbano e devoção silenciosa. Manila é o retrato vivo de um povo profundamente religioso, marcado por séculos de tradição católica herdada da colonização espanhola. Foi nesse solo fértil de fé que Tagle deu seus primeiros passos. Desde criança, mostrava uma sensibilidade diferente. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas ou brincavam com bola, Luiz Antônio se encantava com as missas, as orações, os cantos religiosos que ecoavam nas igrejas do bairro. Seu pai, engenheiro civil, era um homem prático e trabalhador. Sua mãe, professora de música em uma escola pública, era a melodia e a ternura da casa. Juntos, ensinaram-lhe os valores da disciplina, da compaixão e, acima de tudo, da fé. Cresceu em um ambiente modesto, sem luxos, mas com uma abundância de princípios. A família frequentava a paróquia local com frequência, e ali o pequeno Tagle aprendeu a amar os rituais da igreja, o som do órgão, a luz atravessando os vitrais, o incenso subindo aos céus como prece silenciosa. Eram momentos que o tocavam de maneira profunda. Não demorou para que ele começasse a expressar o desejo de seguir a vida sacerdotal. Na adolescência, esse chamado tornou-se ainda mais claro. Enquanto muitos jovens viviam os dilemas típicos da idade, rebeldia, dúvidas, descobertas, Tagle mergulhou nos estudos religiosos com impressionante dedicação. Ingressou no Seminário de São José, uma instituição renomada nas Filipinas. Lá, estudou filosofia e teologia, absorvendo cada ensinamento com fome de conhecimento e sede de servir. Em 1982, foi ordenado sacerdote. Tinha apenas 25 anos. Mas o que realmente chamou a atenção das lideranças e dos fiéis não foi apenas sua formação ou eloquência, foi sua humanidade. Desde o início de sua vida sacerdotal, Tagle demonstrava um carinho especial pelos mais frágeis da sociedade, os pobres, os doentes, as crianças abandonadas, os idosos solitários. Não apenas falava sobre o amor ao próximo, ele o vivia. Seu jeito simples, sem vaidade, logo atraiu a admiração das comunidades onde atuava. Ele não se colocava acima das pessoas. Caminhava pelas ruas, sentava-se com os moradores em becos estreitos, escutava histórias de dor com paciência e orava com as mãos entrelaçadas junto aos que mais sofriam. Em tempos onde muitos líderes religiosos se distanciavam do povo, Tagle fazia o caminho inverso, aproximava-se.
Com o passar dos anos, seu trabalho foi se destacando não apenas nas paróquias locais, mas também nas universidades e conferências internacionais. Era convidado a palestrar sobre temas como espiritualidade, justiça social, evangelização contemporânea e diálogo interreligioso. E sempre falava com uma ternura rara. Sem gritar. Sem condenar. Mas com uma força que vinha da coerência entre o que dizia e o que vivia. Em 2001, foi nomeado bispo da Diocese de Mus. Sua liderança, mais uma vez, foi marcada por ações concretas. Criou programas de apoio a famílias carentes, construiu centros de formação para jovens seminaristas, e deu voz às mulheres e aos leigos na estrutura pastoral. Era um reformador silencioso, que conquistava corações sem alardes. 10 anos depois, em 2011, veio o grande chamado, o Papa Bento XVI o nomeou arcebispo de Manila. Com isso, Tagle passou a liderar uma das maiores e mais influentes arquidioceses da Ásia. Era uma responsabilidade enorme. Mas ele não mudou. Continuou pegando o metrô. Continuou fazendo visitas surpresa a hospitais. Continuou escrevendo cartas manuscritas a fiéis em crise. Uma de suas marcas como arcebispo foi a capacidade de comunicação. Suas homilias, frequentemente transmitidas pela televisão filipina, emocionavam multidões. Ele usava histórias simples para explicar verdades profundas. Falava da fé como quem fala de algo que pulsa no próprio coração. Por isso, era chamado carinhosamente de Padre Chito, um apelido que indicava proximidade, afeto, intimidade com o povo. Além disso, Tagle sempre se posicionou com clareza em temas importantes, criticou políticas públicas que oprimiam os mais pobres, defendeu os direitos dos migrantes, condenou a corrupção política e clamou por uma igreja mais acolhedora com os marginalizados. Sem jamais perder a doçura no olhar, dizia verdades que muitos evitavam. Esse equilíbrio entre firmeza e gentileza, entre tradição e inovação, fez com que seu nome ganhasse projeção internacional. Ele passou a ser visto como uma das grandes vozes da Igreja do século XXI, não só por sua teologia, mas por sua prática viva do Evangelho. Ao olhar para a trajetória de Tagle, é impossível ignorar o quanto ele representa o que muitos esperam de um novo Papa, um líder espiritual que entende o sofrimento humano, que escuta, que não se isola atrás de muros dourados, mas que caminha com o povo. Um homem de oração, mas também de ação. Sua história é, acima de tudo, um testemunho de que a verdadeira liderança não nasce do poder, mas do serviço. Que a autoridade mais respeitável não é aquela imposta por títulos, mas a que é conquistada com compaixão. Tagle, de forma quase silenciosa, foi se tornando essa figura. Um sinal. Uma esperança. E talvez, uma resposta a uma profecia antiga. Em dezembro de 2019, uma notícia atravessou o mundo católico como um raio. O Papa Francisco havia nomeado o cardeal Luiz Antônio Tagle para um dos cargos mais estratégicos da Cúria Romana, prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, hoje conhecida como Dicastério para a Evangelização. Com isso, o líder espiritual vindo das Filipinas tornava-se oficialmente uma das figuras centrais da Igreja em nível global. Mais do que um gesto administrativo, essa nomeação foi percebida como um símbolo claro da direção que o pontificado de Francisco desejava seguir, uma igreja voltada para as periferias, viva, missionária e inclusiva. Esse dicastério, historicamente conhecido como Propaganda Fide, carrega uma responsabilidade colossal. Sua missão é coordenar e supervisionar a ação missionária da Igreja Católica em todo o mundo, especialmente em territórios onde o cristianismo ainda está em expansão ou enfrenta desafios socioculturais complexos. São mais de 1000 dioceses sob sua orientação, espalhadas por regiões da África, Ásia, Oceania e América Latina. Para liderar essa missão, o Vaticano precisava de alguém com visão global, sensibilidade pastoral e capacidade de diálogo intercultural. Tagle era o nome ideal. Ao assumir o cargo, Tagle não perdeu tempo. Deixando para trás a Arquidiocese de Manila, instalou-se em Roma com a mesma simplicidade que o caracterizou por toda a vida. Mas seu espírito continuava nas periferias. Quase imediatamente, ele começou uma série de visitas missionárias que o levaram a lugares pouco cobertos pela mídia, mas fundamentais para o futuro da fé, comunidades indígenas na Ásia, vilarejos em guerra na África, regiões empobrecidas em ilhas do Pacífico. O objetivo dessas visitas não era apenas supervisionar. Tagle não se comportava como um administrador burocrático. Ele queria escutar. Queria sentir a realidade com os próprios olhos. Queria tocar o chão onde o evangelho ainda ecoa como semente. Em cada país que visitava, ele se reunia com catequistas, líderes locais, missionários, principalmente, com os fiéis mais esquecidos, crianças sem escola, mães viúvas, idosos doentes, jovens em risco. Seu olhar era pastoral. E sua presença, transformadora. Durante a pandemia de Covid-19, seu papel ganhou ainda mais relevância. O mundo parou, igrejas fecharam, a dor bateu à porta de todos. Mas Tagle sabia que era justamente nessa hora que a igreja precisava ser mais presente. Sob sua liderança, o Dicastério para a Evangelização organizou uma das respostas humanitárias mais rápidas da Santa Sé. Foram criados fundos emergenciais para alimentar comunidades inteiras, fornecer máscaras, garantir remédios e apoiar centros de saúde católicos em locais com pouca ou nenhuma estrutura pública. Além disso, ele mobilizou um verdadeiro exército digital. Tagle entendeu que a evangelização no século XXI precisava acontecer também pelas redes. Incentivou transmissões online de missas, grupos de oração virtuais, aulas catequéticas à distância. Em muitos lugares, padres e freiras se tornaram youtubers improvisados, com a bênção e o incentivo do cardeal filipino. Em Roma, seu estilo logo chamou a atenção.
Enquanto outros líderes transitavam com comitivas ou carros oficiais, Tagle andava a pé pelos corredores do Vaticano. Dava bom dia aos funcionários da limpeza. Sentava-se com seminaristas para almoçar. Fazia questão de conhecer o nome das pessoas com quem trabalhava. E, sobretudo, continuava sendo ele mesmo, humilde, sorridente, profundo. A sua gestão também priorizou a formação de novos líderes. Incentivou parcerias entre dioceses ricas e pobres, para que o conhecimento e os recursos circulassem com justiça. Criou programas de bolsas de estudo para seminaristas do Hemisfério Sul, propôs iniciativas intercontinentais que aproximassem experiências missionárias da América Latina, da África e da Ásia. Seu lema era claro: nenhuma igreja local deveria ser deixada para trás. Em 2022, quando a nova Constituição Apostólica Praedicate Evangelium reformulou a estrutura da Cúria Romana, o dicastério para a evangelização tornou-se o mais importante de todos, com o Papa assumindo pessoalmente seu comando e Tagle sendo nomeado pró-prefeito. Isso significa que, simbolicamente, a missão passou a ser o coração administrativo da Igreja, e Tagle, o braço direito de Francisco nessa tarefa. Sob sua orientação, foram lançadas campanhas para destacar a vida de santos locais em cada continente, valorizando a espiritualidade de povos historicamente marginalizados. Também foram criadas redes digitais de solidariedade entre missionários, permitindo que quem estava em situações de perigo pudesse pedir ajuda com rapidez. E, em cada ação, havia uma marca: a delicadeza e a firmeza de Luiz Antônio Tagle. Aqueles que convivem com ele relatam que sua maior virtude é a escuta. Ele não se apressa. Não interrompe. Ouve até o fim. E depois responde com sabedoria. É essa habilidade de acolher e de discernir que o tornou um nome respeitado, admirado e, por que não dizer, querido até por quem não compartilha da fé católica. Sua presença no Vaticano também provocou uma mudança simbólica importante. O centro da Igreja começou, discretamente, a se mover em direção ao sul global. Pela primeira vez em séculos, o olhar não vinha apenas da Europa para o resto do mundo. Mas agora, um homem do Oriente, das Filipinas, ajudava a guiar os rumos da fé para todos os cantos do planeta. Hoje, ao falar de evangelização, poucos conseguem dissociar essa missão do rosto de Tagle. Ele não apenas organiza. Ele inspira. Ele não apenas planeja. Ele toca vidas. Sua voz, serena e firme, ecoa nos conselhos mais estratégicos da Igreja. E sua figura é vista como sinal de continuidade da visão pastoral do Papa Francisco, uma igreja em saída, acolhedora, atenta aos pequenos. Em tempos de crise, mudança e reestruturação, Luiz Antônio Tagle tem se mostrado mais do que um administrador. Ele é um pastor global. E, para muitos, talvez o futuro da própria Igreja. Com a internet, os versos de Nostradamus começaram a circular com força. Em meio à pandemia, crises políticas, guerras e desastres naturais, as pessoas começaram a buscar sinais. Um dos versos falava sobre um homem do Oriente, vestido de vermelho, que sobe ao poder em tempos de confusão. Internautas não demoraram a associar isso a Tagle, um cardeal asiático, que usa vermelho, que ganhou destaque em tempos turbulentos. Postagens comparando imagens dele aos versos viralizaram. Teorias se espalharam em vídeos, fóruns, canais e blogs. Mas será que há verdade nisso tudo? Ou seria apenas coincidência? Estudiosos de Nostradamus e historiadores da Igreja alertam: precisamos ter cuidado. As quadras foram escritas em linguagem simbólica, muitas vezes propositalmente ambígua. Nostradamus não pretendia dar respostas claras, e sim provocar reflexão. Além disso, a Igreja Católica não reconhece oficialmente essas profecias. Para ela, a escolha do Papa é guiada pelo Espírito Santo, não por predições antigas. Ainda assim, as coincidências chamam atenção. E como ignorar o fato de que muitos versos antigos parecem, vez ou outra, ganhar novo sentido à medida que os séculos passam? Quando um Papa falece ou renuncia, um dos rituais mais antigos e solenes do catolicismo é ativado, o conclave. Esse processo sagrado reúne todos os cardeais com menos de 80 anos de idade no coração do Vaticano, mais precisamente na Capela Sistina, um dos lugares mais emblemáticos e simbólicos da fé cristã. Ali, sob os olhares dos afrescos de Michelangelo, realiza-se uma escolha que moldará os rumos da Igreja Católica no mundo inteiro. O conclave é, ao mesmo tempo, um ato espiritual e estratégico. Os cardeais são trancados, sem acesso ao mundo exterior. Não há telefones, não há internet, não há comunicação com o público. O silêncio e a oração tomam conta do ambiente. Cada cardeal leva consigo não apenas seus conhecimentos teológicos, mas também suas impressões sobre os desafios do mundo, as urgências da Igreja e os clamores dos fiéis. A votação é feita em sigilo absoluto. Após cada rodada de votos, os papéis são queimados e a fumaça que sai da chaminé da Capela Sistina é observada com expectativa pelo mundo inteiro. A fumaça preta indica que ainda não há consenso. Mas quando a fumaça branca sobe aos céus, é o sinal: temos um novo Papa. Uma nova voz. Uma nova era. Historicamente, os conclaves foram dominados por figuras europeias, com destaque especial para italianos. No entanto, nos últimos tempos, esse cenário tem mudado. A Igreja, cada vez mais global, precisa de líderes que compreendam não apenas a Europa, mas também a realidade da Ásia, da África, da América Latina. Por isso, os olhares agora se voltam para nomes que representam essa diversidade viva da fé católica. E entre esses nomes, um se destaca com força crescente: Luiz Antônio Tagle.
A sua trajetória, marcada por humildade, sabedoria e presença pastoral, o colocou no centro das atenções não apenas do povo, mas também dos cardeais votantes. Tagle não é apenas um nome simbólico. Ele é um líder preparado, com formação acadêmica sólida, experiência de governo pastoral e, sobretudo, um testemunho vivo de misericórdia e diálogo. Ao longo dos últimos anos, seu nome surgiu em diversas listas de possíveis sucessores de Francisco. Em casas de apostas na Europa, ele figura entre os favoritos. Em círculos teológicos, é elogiado por sua profundidade. Em comunidades populares, é amado por sua simplicidade. Há quem diga que Tagle representa a continuidade do espírito de Francisco, uma igreja mais próxima dos pobres, mais aberta ao diálogo, mais consciente de seu papel no mundo contemporâneo. Mas o conclave não é apenas um reflexo de popularidade. Ele é, acima de tudo, uma eleição inspirada, em que se busca discernir qual homem poderá carregar o peso espiritual, administrativo e simbólico de ser o sucessor de Pedro. Nesse contexto, a figura de Tagle carrega elementos únicos. Ele é asiático, e isso traria uma representação inédita a uma região onde o catolicismo cresce rapidamente. Ele é jovem para os padrões papais, o que lhe daria tempo e energia para implementar reformas, e ele é profundamente enraizado na espiritualidade e no serviço. Seus colegas cardeais reconhecem seu carisma e sua capacidade de unir tradição e inovação. Ele conhece bem a Cúria Romana, mas também conhece as favelas de Manila. Ele fala aos teólogos, mas também às crianças. Ele navega entre o mundo digital e a sabedoria antiga dos padres da igreja. Isso torna um candidato completo e, para muitos, irresistível. Claro, há desafios. Há setores mais conservadores que o consideram moderado demais, outros que questionam se ele teria pulso firme diante das grandes tensões internas da igreja. Mas também há quem diga que sua serenidade é exatamente o que o mundo precisa neste momento. Uma figura que não grita, mas que convence. Que não impõe, mas que transforma. Que não divide, mas que constrói pontes. Em tempos de crise social, crise ecológica e crise de fé, a escolha de um papa se torna ainda mais significativa. O mundo observa. Os fiéis rezam. E, na Capela Sistina, corações discernem. Cada voto é mais do que uma decisão, é uma esperança. E, para muitos, essa esperança tem nome. E esse nome é Tagle. Luiz Antônio Tagle é um homem de muitos mundos. Ele fala várias línguas, e não apenas no sentido literal. Sim, ele é fluente em idiomas como inglês, italiano, espanhol e, claro, sua língua natal, o tagalo. Mas mais do que isso, ele fala a língua dos jovens, dos idosos, dos pobres, dos estudiosos, dos que acreditam e dos que duvidam. Tagle consegue transitar entre diferentes realidades com uma leveza rara, sem perder sua identidade. Esse dom comunicativo não é apenas uma habilidade retórica. É fruto de sua vivência pastoral em contextos diversos e do seu compromisso profundo com a escuta. Ele não fala para impressionar, ele fala para alcançar corações. Em um mundo cada vez mais fragmentado, sua voz se apresenta como um elo. E isso tem peso. Muito peso. Respeitado por cardeais de todos os continentes, Tagle conquistou esse espaço não por influência política, mas por coerência de vida. Ele representa algo que muitos na igreja e fora dela têm buscado, a autenticidade. Suas ações confirmam suas palavras. Seu olhar sereno reforça a profundidade de sua espiritualidade. E sua presença, mesmo nas situações mais formais, carrega um ar de humildade cativante. Tagle possui uma visão global. Ele compreende as tensões sociais da Europa, os desafios missionários da África, a força cultural da América Latina e as complexidades espirituais da Ásia. Mas, ao mesmo tempo, nunca abandonou suas raízes locais. Continua sendo, em essência, o Padre Chito das Filipinas, simples, acessível, comovido pelas dores humanas e tocado pela realidade dos mais esquecidos. Essa capacidade de unir o local ao universal é uma das razões pelas quais muitos o veem como símbolo de renovação. Em tempos em que a igreja é chamada a se reposicionar diante de desafios como as mudanças climáticas, os fluxos migratórios, a desigualdade social e as transformações culturais, o perfil de Tagle soa como resposta. Ele não foge de temas complexos. Ao contrário, os enfrenta com coragem pastoral. Fala sobre justiça ambiental, sobre o sofrimento dos refugiados, sobre a importância de uma igreja que acolhe sem julgar. E tudo isso sem perder o equilíbrio entre doutrina e misericórdia. Alguns o consideram progressista demais. Outros, conservador demais. Na verdade, ele é difícil de rotular. E talvez isso seja sua maior força, ele não se limita a rótulos. Ele é um homem do Evangelho. Um homem que se deixa guiar mais pelas parábolas de Jesus do que por ideologias humanas. Entre tradição e inovação, entre Oriente e Ocidente, entre fé e ciência, Tagle caminha com passos firmes. Não para agradar a todos, mas para conduzir muitos. Não para ser o centro das atenções, mas para apontar para o essencial. Seu nome, hoje, ressoa como uma possibilidade real de transformação. Não como uma ruptura, mas como uma evolução natural do que o Papa Francisco tem iniciado, uma igreja em saída, que escuta, que acolhe, que serve. E Tagle, com sua bagagem espiritual, intelectual e pastoral, é uma figura capaz de levar esse projeto adiante. Seja como futuro Papa ou como referência constante no Vaticano, o cardeal filipino representa uma esperança concreta. Um pastor que compreende o mundo moderno sem renunciar às raízes da fé. Uma ponte viva entre gerações, culturas e sensibilidades. Uma voz que não apenas anuncia, mas encarna a boa nova.
Enquanto muitos se distraem com o cotidiano, nos corredores do Vaticano decisões silenciosas estão sendo tomadas. Conversas discretas entre cardeais. Relatórios. Orações. Intuições. O mundo católico se prepara para uma mudança. E ninguém sabe ao certo o que vem por aí. Mas e se o nome anunciado junto à fumaça branca for mesmo Luiz Antônio Tagle? Talvez Nostradamus tenha apenas escrito versos bonitos. Ou talvez tenha vislumbrado algo além da sua época. Talvez Tagle seja apenas um bom cardeal. Ou talvez esteja destinado a guiar a maior igreja do mundo. Não sabemos. Mas sabemos de uma coisa: estamos vivendo um momento histórico. E você está aqui, acompanhando tudo de perto. E se a próxima quadra que ganhar sentido for aquela que fala de um novo começo? E se esse novo começo estiver mais perto do que pensamos? Será que você acreditaria? Deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos saber, você acha que Tagle será o novo Papa? Você acredita em profecias? Em destino? Ou em coincidência? Inscreva-se no canal, ative o sininho, e prepare-se, o próximo vídeo pode trazer uma revelação ainda maior. Porque o futuro está batendo à porta, e talvez ele use batina vermelha.